que Jesus, nosso Mestre maior, o representante solar de Deus, nos permita reflexões importantes para a nossa existência cotidiana. Vamos falar de proporções astronômicas, ou seja, números do universo. Existe uma estrela cujo nome é Alcíone, que está muito em voga na atualidade por fazer parte das chamadas Pleiades. Se um viajante terrestre se propusesse a ir daqui até Alcíone com os instrumentos de voo e navegação que possuímos, levaria nada mais, nada menos do que 26 mil anos para chegar lá. Pouco tempo, né? Pouco tempo. A Terra, que é um planeta considerado pequeno se comparado com Júpiter, tem uma velocidade de rotação, ou seja, o giro em torno do seu próprio eixo, de algo em torno de 1.700 km por hora. E leva algo em torno de 107 mil km por hora para dar uma volta no movimento de translação, que é o movimento em torno do Sol. E o nosso Sol leva uma outra eternidade para dar uma volta inteira em torno da chamada Via Láctea. São números grandiosos, não são? Vamos falar então de microcosmos. Já que falamos de coisas grandes do universo, vamos pensar nas coisas do microcosmo, ou seja, as nossas células. O nosso corpo físico tem nada mais, nada menos do que 1 trilhão de células. Só isso. Número grandioso também, não é? Mas por que eu falo de números na introdução do nosso bate-papo? Porque a humanidade sempre esteve em busca de sinais para determinar mudanças e transformações. Desde a época dos antigos egípcios e ainda nos primórdios das primeiras religiões, a humanidade sempre falou do paraíso perdido, de um lugar de prazeres ou de tranquilidade que já não se tinha mais. Em todas as civilizações, sempre algum profeta e talvez algum poeta falava de sinais e prodígios, determinando datas específicas para transformações. Nós temos o evangelista João o evangelista, aquele que começou a seguir Jesus ainda muito jovem, com cerca de 13 anos de idade, e segundo os historiadores, desencarnou por idade, com mais de 100 anos, que lá na ilha de Patmos, na Grécia, numa transfiguração espiritual, trouxe para nós a Terra o sublime livro do Apocalipse. E no Apocalipse, João fala dos fins do mundo, dos 7 selos, dos cavaleiros do Apocalipse. E durante o transcurso da nossa sociedade moderna, muitos buscam compreender os mistérios do Apocalipse. Tivemos ainda
o chamado sábio e profeta Nostradamus, que com as suas profecias falou de coisas do futuro. E muitos estudiosos se propuseram a buscar similitudes dos fatos com as profecias de Nostradamus para chegar à conclusão de que sim, ele possuía clarividência. Houveram ainda outros médiuns com tal capacidade, como nós encontramos citado pelo autor Arthur Conan Doyle, que é o criador de Sherlock Holmes, no seu livro História do Espiritismo, em que ele fala de Swedenborg, um médium sueco, que com uma mediunidade muito sucinta, muito própria, previa o futuro e falava das coisas de um mundo invisível. E nos diz Arthur Conan Doyle também de um pastor evangélico, Andrew Jackson Davis, que entrava em êxtase e que falava para a sua plateia das coisas que via no mundo transcendental, que ele chamava mundo dos anjos. Ao longo da história da humanidade, sempre houveram profetas, videntes e clarividentes que se propunham a falar dos fatos do futuro. Os últimos fatos de relativa importância que a nossa sociedade trouxe à tona foi o calendário maia, que encerrava o seu ciclo ao final do novo século. E muitos esperavam que o calendário maia dizia e propunha era o fim de uma era, e alguns esperaram o fim do mundo. E o mundo não acabou. Tivemos agora, recentemente, há não mais de 25 dias atrás, quase todo o nosso mundo esperando a nova virada para um novo ciclo, um ciclo cabalístico formado pelo 20 mais 20. Alguns a dizer, é uma nova década. Mas os matemáticos de plantão, e muito chatos, nos convenceram que não estamos ingressando numa nova década, pois a nova década, a década do ano 20, do século 21, somente acontecerá no dia 1º de janeiro de 2021. Porém, muitos aguardavam mudanças e transformações. Por que não dizer ainda daqueles que estão olhando para o universo, tentando observar os horizontes longínquos de galáxias distantes, os nossos ufólogos de plantão, os nossos astrólogos de plantão, que tentam observar o horizonte e, numa investigação pouco científica, determinar que o universo está agindo diretamente sobre o nosso planeta Terra para transformar a humanidade. Diz-se que, na década de 60 do século passado, pesquisadores da NASA, Agência Astronômica Americana, descortinaram no universo, lá onde está a estrela Alcíone, um chamado cinturão de fótons, e que esse cinturão de fótons supostamente interferiria no nosso planetinha chamado Terra. Os ufólogos de plantão, em especial os pleiadianos e agora os arcturianos, estão a dizer que este cinturão de fótons, que está a 26 mil anos de distância de nós, anos-luz, interfere na vibração e no magnetismo do planeta Terra, e que este cinturão supostamente estaria alterando os hertz da vibração da mente humana. Ufa! Que legal! Que bom se fosse verdade.
E eu digo que bom se fosse verdade, porque os mecanismos da ciência terrestre ainda não são capazes de comprovar tais fatos. A nossa ciência, que é extremamente investigativa, somente hoje consegue lançar pequenos robôs até Marte. Alguns já chegaram aos limites do nosso sistema solar, depois de percorrerem mais de 40 anos, através da lógica gravitacional, e mandando aqui para a Terra fotografias de baixa resolução de um grão de poeira em Marte. Ou então, algumas sondas que são enviadas para literalmente entrarem no rabo do cometa e descobrir que o rabo do cometa tem gelo. Assim, a nossa ciência hoje é incapaz de investigar o macrocosmos, como está sendo ainda incapaz de investigar todos os detalhes do microcosmos. Mas com a capacidade que temos, já descobrimos o DNA humano, o DNA das flores, das plantas e dos animais, e já temos a capacidade de modificar os genes humanos, os genes dos organismos vivos. A ciência humana, que é sábia até o limite da sabedoria humana, ainda não tem a capacidade de investigar o universo, de investigar o microcosmos e ainda investigar o mais importante para nós da raça humana, que é o chamado mundo espiritual. O mundo espiritual ainda é uma incógnita. O mundo dos espíritos para nós é um universo a ser desbravado. Aquele que propiciou à humanidade uma introdução no desbravamento do universo dos espíritos é o nosso célebre e conhecido professor Rivaio, de codinome Allan Kardec, que pela primeira vez em 1854 foi convidado a participar de uma reunião em que supostamente as mesas giravam, davam pancadas e respondia de maneira inteligente a questões inteligentes. E o que ele viu, quando foi convidado pelo seu amigo senhor Fortier, demonstrou a ele que para perguntas inteligentes, respostas inteligentes, que eram consequência de mentes inteligentes, deu a ele a compreensão de que há um outro mundo que precisa ser investigado. E o nosso querido Allan Kardec, o nosso professor Rivaio, ofereceu a nós, humanidade moderna, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, dando à humanidade uma nova opção de ciência, de compreensão dos mistérios, não do macro-universo, mas do universo restrito ao nosso planeta Terra. E é com Allan Kardec, e por consequência com o exercício da mediunidade, através de médiuns sérios e célebres, que nós temos hoje toda a literatura espírita, muitas com sólido embasamento cultural, científico espírita, que fazem frente à razão e que são escorados na fé imortalista, que dão à humanidade uma compreensão e percepção das coisas desse universo que desconhecemos. Em especial, no ano de 1938, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos dá o brilhante livro
A Caminho da Luz. É neste livro, A Caminho da Luz, que Emmanuel narra a caminhada do planeta Terra, desde a sua criação até a atualidade. É interessante notar que neste livro, Emmanuel fala da chamada raça adâmica. A raça adâmica, segundo Emmanuel, é composta por uma legião de espíritos oriundos da constelação de Cocheiro, do mundo chamado Capela, que nos primórdios da Terra, na sua fase primitiva, estava numa fase de transição de um mundo primitivo para o mundo de provas e expiação. Havia, naquela época, neste orbe, um grande número de espíritos que não tinham a capacidade de continuar naquele mundo, pois não acompanharam o processo evolutivo que o mundo enfrentava. A eles estava reservado o degredo e o exílio para qualquer das moradas de nosso Pai. Nos diz Emmanuel que Jesus, o Criador e governador do nosso planeta, o nosso astro solar, foi até a constelação de Cocheiro em Capela e convocou milhares de espíritos para que viessem ao planeta novo, chamado Terra, que tinha no seu bojo a sua civilização natal e primitiva, que necessitava de um novo impulso intelectual, impulso moral, e que também houvesse um novo impulso genético. E Jesus convoca este grupo, que aqui vem de bom grado, e segundo Emmanuel vem a formar as chamadas raças primitivas de maior intelectualidade do que o Homo sapiens originário do planeta Terra. Entre essas raças, segundo Emmanuel, estariam os egípcios, as civilizações das Américas, que no passado não eram conhecidas, as civilizações conhecidas como os antigos vikings ou nórdicos, ou seja, espíritos que traziam consigo o conhecimento tecnológico e a moralidade de um mundo em transição, um mundo de provas e expiações para a regeneração. E eles aqui vieram, sem forno de micro-ondas, sem telefone celular, sem veículos movidos a motores a explosão elétrico, sem chapinha para o cabelo das mulheres, sem ácidos, sem botox, sem as facilidades da vida moderna. Chegaram aqui em uma sociedade recém-saída da pedra lascada. Os metais pouco eram conhecidos. E são esses espíritos, com intelectualidade e alguma moral, que impulsionam as raças primitivas humanas terrestres e trazem com eles a alegoria do Éden, do paraíso perdido, de Adão e Eva. E em todas as religiões existe menção à situação tal qual esta. Estes espíritos impulsionaram a Terra. Geneticamente, os seus espíritos, na formação do perispírito, com a matéria oriunda do planeta Terra, dinamizaram as mitocôndrias do organismo humano,
dando ao ser humano um novo biotipo, dando ao ser humano novas parcelas de desenvolvimento atômico no corpo humano. Isso nos é narrado com muita propriedade, com romantismo, poesia e lógica racional científica por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Manuel Filomeno de Miranda, espírito, que dedica o seu trabalho como espírito na análise das coisas da psique humana e, em especial, dedica o seu trabalho na compreensão das coisas da mediunidade. No livro ditado para Divaldo Pereira Franco pela psicografia Transição Planetária, ele fala em especial do tsunami na Ásia e, em determinado capítulo do Transição Planetária, cita Manuel Filomeno de Miranda que haveria uma assembleia de espíritos na espiritualidade que receberiam, por mecanismos desconhecidos por nós, a presença de um representante de Alcione, do cinturão de Fótons, que estaria presente para realizar uma palestra sobre a suposta nova era de exilados espirituais no planeta Terra. Não tanto na mesma situação e proporção dos exilados de Capela, mas numa situação diferenciada, porque Alcione, segundo Manuel Filomeno de Miranda, é uma estrela em que os espíritos que lá habitam já estão muito próximos do grau de perfeição. Os seus corpos, que também são materiais, possuem capacidades transcendentais, em que esses espíritos atenderam ao novo chamado de Jesus, semelhante aos primórdios da idade da humanidade terrestre, que foi até lá e solicitou apoio para impulsionar a humanidade terrestre na nova fase de transição. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, neste livro Transição Planetária, este espírito se apresenta e fala que sim, há um processo em andamento. Para comprovar a veracidade daquilo que está colocado por Manuel Filomeno de Miranda, e pelo fato de sermos espíritas, pelo Espiritismo e para o Espiritismo, compreendemos que Kardec sempre será a atualidade científica da humanidade. Kardec nunca esteve e nunca estará ultrapassado, porque ele nos ensina, o dia que a ciência provar que qualquer um dos nossos pontos na doutrina está em divergência com a ciência, abandonemos os nossos pontos e fiquemos com a ciência. Mas até hoje, a ciência não negou e, por outro lado, já comprovou a doutrina espírita. Assim, estando com Kardec, nós temos que citar este livro, Obras Póstumas, que é um livro que não foi publicado por Kardec. Ele é um compilado de textos e anotações do professor Rivai, codinome Allan Kardec,
que ficaram guardados na sua escrivaninha por mais de 25 anos depois da sua morte, e que foi descoberto ao acaso, se é que o acaso existe nas coisas da espiritualidade. E estes achados históricos e científicos deram origem a obras póstumas, que deveria ser lido e estudado por todos nós espíritas. Em especial, o capítulo cujo título é Regeneração da Humanidade. E é justamente neste capítulo que diz Kardec, aliás, não é Kardec, é uma mensagem do Espírito da Verdade. E nesse próprio livro, Obras Póstumas, há um momento em que Kardec diz que ter a certeza de que o Espírito da Verdade é aquele espírito de envergadura moral que mudou a história da humanidade, que todos nós o conhecemos como Jesus, o Cristo. Então diz assim, diz Kardec: não olheis para o céu à procura de sinais, observai aqueles que estão ao seu derredor. Diz anteriormente assim: não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Continua Kardec: de mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Agora vamos entender que essa mensagem é de 1866. Vejam o que diz no parágrafo seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspiram. Olha só agora, como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, delas se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão na terra espíritos melhores, que farão reinem entre si a justiça, a paz e a fraternidade. 1866, vem o Espírito da Verdade e diz: tem gente nova chegando por aí. Manuel Filomeno de Miranda vem e diz, no livro Transição Planetária: tem gente nova chegando por aí. Mas, para mim, o mais importante é o que diz o Espírito da Verdade neste momento, assim. Deixa eu só levantar.
A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto intermédio. Assistis a partida de uma e a chegada de outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. Em 1866, o Espírito da Verdade vem e nos diz que duas gerações estão dividindo o mesmo espaço. Paulo de Tarso nos diz: é necessário deixar surgir o homem novo sobre o homem velho. Paulo de Tarso nos diz ao fim da sua vida: eis que de mim nada mais eu posso ou vivo, pois já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Isso dito há 2000 anos atrás, demonstrando a nós o que é a transformação proposta pelo Evangelho de Jesus. A atualidade, essa fase de transição, está a colocar a humanidade toda no momento de renovação. Renovação que nos colocará integralmente nos parâmetros do homem de bem proposto por Jesus. Essa mudança está sendo amplificada por uma nova raça, sim, destes seres que estão vindo de outras pátrias espirituais, de outras fronteiras. Estes seres que estão fazendo parte dessa emigração em massa, como nos diz o Espírito da Verdade. Alguns, na atualidade, acreditam que eles talvez aí estejam em aeronaves, em espaçonaves, habitando entre nós com corpos cibernéticos. Porém, nada ainda é comprovado. Como nós, repito, somos espíritas pela doutrina espírita e sempre com a doutrina espírita, iremos entender que tal processo de transformação se dará pelo melhor processo de renovação do mundo, que se chama reencarnação. E estes espíritos que vêm de outras fronteiras, trazendo consigo um perispírito diferente, mesmo que composto da parcela do fluido cósmico universal específico do planeta Terra. E é esse perispírito que dará aos novos corpos novas percepções, novas capacidades, permitirá que certas fronteiras desconhecidas do cérebro humano sejam acessadas. Dizem alguns estudiosos que, em especial, a nossa glândula pineal será utilizada. Dizem alguns estudiosos da psique humana que o homem de hoje já sente diferente e pensa diferente. Vamos pensar em números. Se em 1866 nos diz o Espírito da Verdade que o processo já vinha acontecendo, e acreditando que cada geração humana dure em média 35 anos, de 1866 até hoje, e eu peço a ajuda dos universitários, quantos períodos de 35 anos nós tivemos? 1866 para 966, 100 anos. Para 2006, 140. Para 2016, 150. Com mais 3, 4 anos, 154. Divide por 35, daria algo em torno de
150 por 5, dá quanto? Hã? Gente do céu! 5! 5 vezes 3 dá 15. 5 gerações. Tudo bem? Concordam comigo? 5 gerações. Tá? Vamos entender. Posso avançar mais 7 minutos? Posso, né? Vamos entender a lógica matemática. De 1850, vamos supor que iniciou o processo. Aqueles que nasceram em 1850 foram proativos quando adultos em 1880. Tudo bem? É o auge do período tecnicista da sociedade moderna. É o auge da transformação industrial. Motor a explosão, além do motor a vapor. É o auge das descobertas. Uma geração. Aqueles que nasceram em 1880 foram proativos e eficientes 30 anos depois. Chegamos a 1910. O que tivemos em 1910? Primeira Guerra Mundial. A guerra impulsiona a humanidade. Tivemos a aviação. Tivemos as descobertas de novos medicamentos, mas ainda não o antibiótico. Terceira geração, de 1910, proativa até 1940. Segunda Guerra Mundial, descobrimento do antibiótico, da penicilina, avanço tecnológico, motores a explosão cada vez mais potentes. 30 anos depois, quarta geração, 1970, a geração pós-hippie, pós-faça sexo, droga e rock and roll. A geração da transformação. A quarta geração, depois desse período novo, é a geração da década de 70, tecnológica, proativa, a partir do ano de 2000. Quem aqui nasceu em 1970? Levanta a mão. Só? O resto é tudo antes? É um bando de velho, né? Eu nasci antes. Então, a década de 70, a geração de 70, deu ao mundo um novo impulso na compreensão da psique humana. Estamos na quinta geração. A geração que surgiu no ano 2000. A geração do ano 2010. A geração que já nasceu com o celular implantado na palma da mão. A geração mobile. A geração das diferenças não são diferentes. A geração da transformação. A geração do novo impulso. Meimei, Espírito, Irma de Castro Rocha, através de Chico Xavier, numa mensagem intitulada Mensagem da Criança ao Homem, diz assim: evangeliza-me hoje para que eu o eduque amanhã. Essa mensagem é do final da década de 70, sintetizando tudo isso que falamos até agora. Estamos na quinta geração da emigração, com a presença desses trabalhadores de outras fronteiras que aqui estão a impulsionar a raça humana. Nenhuma transformação genética acontece de uma geração para outra. Aqueles que, como eu, tivemos a oportunidade de aprender os princípios da genética no banco da admissão ao ginásio, faz tempo isso, para vocês que são mais novos, lá no século passado, a gente invadia o primário, fazia mais um ano de admissão para entrar no ginásio, que hoje equivale ao segundo grau. E aprendíamos naquela época a respeito da genética, com aquela história das ervilhas, de que uma geração de ervilha dava origem a outra. E a genética hoje, que nos dá alimentos melhores, é isso. A cada geração, uma transformação. 5 gerações não é suficiente ainda para transformar a integralidade
da raça humana, mas já é suficiente para dar à atualidade novas capacidades. Como dissemos, como nos assevera Meimei, evangeliza-me hoje para que eu eduque amanhã. É o Espírito a dizer que para o mundo de amanhã, o que importará é um lar estruturado. Sabendo ela que o lar estruturado será aquele que terá em si o Evangelho como referência, não a Igreja evangélica ou católica como referência. Sabe ela que o lar evangelizado é aquele que terá os princípios espíritas como referência, não a religião ou doutrina espírita como referência. Assim, nós que estamos deixando para trás uma nova geração, porque eu vou fazer 60 anos. Muitos aqui já passaram dos 60, mas outros são a nova raça, a nova geração. Dependerá de vocês resolverem todas as besteiras que nós fizemos até agora. Dependerá de vocês aprenderem com os nossos erros. Por isso, evangelizem hoje as crianças e os jovens, porque nós vamos voltar, no mínimo daqui a 30 anos. Quem sabe na 7ª geração, já inoculados pelo vírus da transformação. Não pelo cinturão de fótons, não pela energização de Alcione, não pela abdução dos ETs, não pelas convergências dos astros, não pelas previsões astrológicas, e muito menos pelas profecias de civilizações milenares. O que haverá, e Kardec é transparente nisso, em especial no Regeneração da Humanidade, no livro Obras Póstumas: não esperais prodígios nem milagres, tudo segue o curso como deve seguir. Porém, para encerrarmos, estamos semelhante aos espíritos que estavam em capela nos primórdios da humanidade, na fase de transição. Para habitar o novo mundo, somente os bons espíritos deverão estar. Aqueles que não se enquadrarem com o novo perfil moral do planeta serão exilados em mundos semelhantes à Terra nos seus primórdios. Assim, se não queremos perder o telefone celular, o forno de micro-ondas e a chapinha para os cabelos, cuidemos dos nossos sentimentos, para que Jesus nos aceite como habitantes do novo mundo, na nova era desse novo velho planeta chamado Terra. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje, agora e sempre.